Fala, minha manada investidora, todo supimpa. Estou aqui com a Milena hoje para mais uma análise de resultados trimestrais de uma das grandes empresas da Bolsa Brasileira. Bora lá, Milena. É isso aí, Boizão. Tudo bem, chifrudos? Hoje nós vamos analisar o resultado não de uma grande, mas de uma gigante do setor petrolífero, a nossa Petrobras. Acompanha aqui na tela. A Petrobras deu o que falar, hein? E não foi de um jeito muito bom para quem esperava aqueles dividendos bem altos. Então, vamos dar uma olhada nos números do quarto trimestre de 2025 para entender a fundo o que está por trás dessa estratégia que, olha, abalou a Bolsa de Valores. A pergunta que fez muita gente vender as ações e que não sai da cabeça de quem investe é essa aí. Por que os dividendos da Petrobras simplesmente desabaram? E a resposta não é só um número não, envolve toda uma mudança de rota da empresa. Vamos entender isso direitinho agora. Então, tudo começa com aquele anúncio que pegou todo mundo de surpresa. Foi um verdadeiro choque para o mercado, pode acreditar. Especialmente para quem já contava com aquela renda dos dividendos pingando na conta. Mas o que esse número quer dizer na prática? Bom, se esse novo valor de pagamento trimestral continuar, o retorno anual com dividendos, o famoso dividend yield, vai despencar para perto de 5%. Para uma empresa que era considerada uma verdadeira vaca leiteira, é uma virada e tanto. E aqui a gente vê o tamanho do estrago. Olha só a comparação. O pagamento total em 2025 foi de R$ 3,20 por ação. E o que anunciaram para o último trimestre? Só 62 centavos. É uma queda de mais de 80% se a gente comparar com a média do ano. Isso explica bem a reação nervosa do mercado, né? Ok, então o dividendo caiu. Mas por quê? A resposta não está só no anúncio em si, mas na matemática da operação da empresa. Vamos mergulhar nos números para entender essa decisão. Para a gente sacar de onde vem o dividendos, precisamos entender um conceito que é chave, o fluxo de caixa livre. Pensa nele como o dinheiro que sobra de verdade no caixa da empresa depois que ela já pagou todos os investimentos para se manter e para crescer. É dessa sobra aí que sai o dinheiro dos acionistas. A lógica é bem simples, na verdade. Primeiro, a empresa gera dinheiro com a operação dela, vendendo petróleo e tudo mais. Depois, ela subtrai tudo que investiu. O que sobra, o fluxo de caixa livre. A regra aqui é clara. Se esse fluxo diminui, o dinheiro que está disponível para dividendos também diminui. Não tem mágica. E foi exatamente isso que rolou. O fluxo de caixa livre da Petrobras encolheu 26% em um único ano. Caiu de 123 para 91 bilhões de reais. Tá aí a principal razão matemática para a tesoura nos dividendos. Mas o que fez esse fluxo de caixa cair tanto? O primeiro fator veio de fora, do mercado global. O preço do barril de petróleo caiu 14% no ano. É simples, se o principal produto que a empresa vende fica mais barato, é natural que entre menos dinheiro no caixa. Só que a queda no preço do petróleo é só a metade da história. A outra metade, e talvez a parte mais importante para o futuro, foi uma decisão da própria Petrobras. Pisar fundo, mas muito fundo, no acelerador dos investimentos. E a empresa não está investindo pouco não. A grande aposta, com 84% de toda a grana, está indo para a área de exploração e produção. É tipo o coração do negócio, onde a Petrobras manja mais e onde, historicamente, ela tem os melhores resultados. A gente está falando de mais de 20 bilhões de reais investidos só em 2025. Isso é um aumento de 8%. A promessa é de um retorno altíssimo, acima de 20% ao ano. Mas, claro, nada de graça. Esse investimento todo consumiu caixa, que poderia ter virado dividendo e ainda por cima aumentou um pouco a dívida da empresa. Certo, então a empresa investiu pesado e a dívida subiu um pouquinho. Mas qual é a recompensa que se espera dessa aposta toda? Bom, isso nos leva a olhar para o futuro da produção da Petrobras. E olha, os resultados dessa estratégia já estão começando a aparecer. O ano de 2025 foi de produção recorde, com crescimento de 11%. E só para ter uma ideia da dimensão, a produção de apenas um dos novos projetos da Petrobras é igual a toda a produção da PetroRio. A escala é simplesmente gigante. E o plano de crescimento é bem claro e não para por aí. Nos próximos anos, a gente vai ver uma fila de novas plataformas de produção gigantescas entrando em operação, uma depois da outra, até 2030. Cada uma delas é um novo degrau na capacidade de produção da companhia. Mas não é só sobre produzir mais agora, é sobre garantir o futuro. As reservas provadas, que são o estoque de petróleo da empresa, estão no maior nível em uma década. E o dado mais impressionante é esse aqui. Para cada barril que a Petrobras tira do chão, ela acha quase 2 novos barris para colocar no lugar. Isso garante a produção por muito tempo. Ok, a Petrobras está se arrumando por dentro. Mas como essa estratégia toda coloca a empresa no tabuleiro mundial do petróleo? Vamos ampliar a visão e dar uma olhada no cenário global. As projeções mostram que até 2030, o Brasil tem tudo para se tornar o quarto maior produtor de petróleo do mundo. E com esses investimentos gigantescos que está fazendo, a Petrobras está se preparando para ser a grande estrela desse crescimento todo. E tem outro fator super importante para lembrar. O valor da Petrobras, historicamente, anda de mãos dadas com o preço do petróleo. E o que aconteceu nos últimos tempos? O preço do barril subiu 40%. Se esse patamar se manter, isso pode dar um baita empurrão nos resultados futuros e bombar a geração de caixa da empresa de novo. E com isso tudo, a gente volta para o dilema central. A Petrobras está fazendo uma troca bem clara. Está sacrificando os dividendos gordos de hoje em nome de um crescimento que pode ser muito maior lá na frente. A grande pergunta que fica no ar é: o pessoal que investe vai ter paciência para esperar essa colheita futura? Ou a pressão por dinheiro no bolso agora vai falar mais alto? Essa é a aposta que está em jogo. Então por hoje é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Lembre de curtir, compartilhar e seguir o Boizão Para continuar aprendendo. Money!